paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. Aqui quem vos fala é o presbítero Erivaldo Santos. Eu queria trazer uma palavra de Deus para o seu coração neste dia, né? Talvez você esteja nos assistindo numa segunda, numa terça-feira. Eu estou aqui numa manhã de domingo. Nós estamos vivendo uma época muito difícil, estamos vivendo uma pandemia mundial e tem preocupado e trazido aflições a muitos corações. Mas vamos olhar um pouco para a palavra e tentar extrair dela algo que venha consolar as nossas vidas. A Bíblia nos conta um acontecimento fantástico, né? Quando Jesus Cristo andou sobre as águas. Foi algo que marcou a vida dos apóstolos. Mas aquela situação ela não está isolada na palavra do Senhor. Houve uma série de acontecimentos que corroboraram para chegar àquele momento, àquele instante. A primeira delas foi a morte de João o Batista. João Batista foi morto apenas para satisfazer a vontade de Herodias, né, a atual esposa de Herodes, né, que deu a sua filha para que dançasse ali no aniversário de Herodes. E Herodes, ao se agradar daquela dança, perguntou a ela o que ela queria. Atendendo ao conselho da sua mãe, ela pediu a cabeça de João Batista entregue em uma bandeja, em um prato. João Batista foi decapitado, a cabeça foi entregue na mão da filha de Herodias, e a filha de Herodias entregou a sua mãe. Logo, os mensageiros enviaram a mensagem a Jesus avisando acerca da morte de João Batista. Jesus Cristo ele se ausentou e procurou um deserto. Quem sabe muitas das vezes ele foi ali para chorar e prantear a morte do seu primo. Porque João Batista não era apenas um profeta daquele tempo, João Batista não era apenas um homem respeitado, mas João Batista era primo de Jesus Cristo. E como sendo um familiar e Jesus vindo na fraqueza da nossa carne, Jesus tinha um sentimento pelo seu primo, provavelmente sim. Então ele vai para o deserto, procura um local para chorar. E a Bíblia diz que quando o povo sabe que Jesus Cristo está ali naquela região desértica, a multidão vai ao encontro de Jesus. E eu fico analisando, amados irmãos, que Jesus Cristo poderia ter parado naquele momento quando viu a multidão e falado: eu vim aqui lamentar a morte do meu primo, eu vim aqui prantear a perca de um parente. Mas nós observamos algo diferente. Jesus Cristo olha para aquela multidão e a Bíblia diz que ele se move de íntima compaixão. E vendo aquela multidão, provavelmente Jesus Cristo viu a fome espiritual daquele povo. Jesus Cristo ali começa a ministrar aquela multidão. E eu quero chamar a atenção para o primeiro ponto. As circunstâncias da vida ela não podem mudar quem nós somos. Jesus Cristo nos chamou como dispenseiros da sua graça. Jesus Cristo nos chamou para levar o evangelho da reconciliação, porque o homem pecou e Romanos diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas nós, irmãos, temos o ministério da reconciliação. Que ministério é este de reconciliação? Reconciliar o homem com Deus. A nossa palavra é de paz, paz entre o homem e Deus, porque o pecado é uma rebeldia contra o Senhor, e essa rebeldia se torna uma guerra, um conflito, né? Isaías 59:2 diz que o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Então o objetivo de Jesus Cristo é nos levar novamente em direção a Deus, é nos unir novamente com o Pai. Então Jesus Cristo, quando vê aquelas pessoas, é como que ele deixasse de lado. Será que Jesus Cristo não continuava sentindo um aperto no coração? Será que Jesus Cristo não continuava triste? Mas uma coisa aconteceu: a situação não mudou Jesus, a situação não interrompeu a missão de Jesus Cristo. Eu quero te fazer uma pergunta: a situação que nós estamos vivendo tem mudado a sua vida? A situação que nós estamos presenciando tem mudado a sua missão? Não. A Bíblia diz lá em Mateus 24, a última parábola, a parábola do mordomo, diz que bem-aventurado é o servo que quando o seu senhor voltar o encontrar servindo. Então nós devemos continuar em serviço. A circunstância não pode mudar a nossa estrutura, a circunstância não pode mudar a nossa missão. Nós devemos continuar buscando as almas perdidas para o encontro de Jesus Cristo. E você que ainda não tem uma aliança com o Senhor, você deve aproveitar este momento para fazer a sua aliança com Cristo. Você que está afastado deve restabelecer sua aliança com o Senhor, porque breve o nosso Jesus Cristo vem e ninguém vai ser desculpável diante dele. A Bíblia diz que um dia declara outro dia. Paulo diz em Romanos que na natureza Deus se revela para que ninguém fique desculpável diante dele. Nós não temos argumento, meu amado, contra o Senhor. Então aproveite esse momento, veja o que está acontecendo, é cumprimento da palavra. Nós não devemos ficar espantados com as coisas que estão acontecendo. Nós que conhecemos a Bíblia sabemos que coisas piores virão, né? Então devemos estar preparados para aquilo que o Senhor está trazendo sobre essa terra,
porque nós devemos restaurar essa aliança com Deus, daqueles que estão afastados, daqueles que ainda nunca fizeram uma aliança com o Senhor. O evangelho tem que ser pregado. Então a circunstância não mudou quem é Jesus. O momento não tirou da mente de Jesus Cristo o que ele deveria fazer. Ele provavelmente estava triste, ele provavelmente estava angustiado, mas quando ele olhou aquela multidão, ele viu a necessidade de continuar pregando o evangelho. É isso que deve estar nos nossos corações todo o tempo, continuar pregando o evangelho da salvação aos perdidos, continuar alimentando os famintos na fé. Na mesma parábola de Mateus 24 diz que bem-aventurado o seu servo, que ele chegar a encontrar servindo. Mas se o servo dizer assim, meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e se assentar com os bebedores a beber, esse vai ser lançado nas trevas, junto com os hipócritas, porque nossa missão é alimentar os famintos, não só os famintos de pão natural, mas os famintos espirituais. É nossa missão continuar pregando o evangelho. Talvez você diga assim, mas nós devemos ter as restrições. Ok, amém, mas você consegue, ainda mais hoje que o mundo está globalizado. Usa a tua mídia social para evangelizar. Continue falando de Jesus, não se envergonhe. Seja como Paulo disse, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é salvação, primeiro para o judeu, para o grego e para todos. É salvação para as nossas vidas, porque Jesus veio para buscar aquele que se havia perdido. Depois de estar ministrando para aquelas pessoas ali naquela região desértica, os apóstolos chegam até Jesus e dizem assim, mestre, é bom despedir a multidão para que eles vão atrás de pão para se alimentar. Jesus olha para os seus discípulos e diz assim, dê vocês mesmos a eles alguma coisa para comer. André chega e diz, Senhor, só tem uma pessoa com 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? Jesus pega aqueles 5 pães, pega aqueles 2 peixes, dá graças e há uma multiplicação de pães, há uma multiplicação de peixes. Todos são alimentados, todos foram fartos. Primeiro do alimento espiritual, que é a palavra, depois do alimento natural, foi os pães e os peixes. Só que há um fato também interessante. Depois que aquilo acontece, aquelas pessoas que haviam sido alimentadas espiritualmente, agora do pão e do peixe, olha para Jesus Cristo e tenta colocar eles como rei. E a gente meio que entende o que aconteceu ali. Jesus manda os seus discípulos entrar no barco, seguir adiante, e ele fica ali se desvencilhando daquelas pessoas. Em outra passagem diz que ele diz, o meu reino não é dessa terra, o meu reino não é deste lugar, porque se fosse aqui eu já teria juntado os meus céus para conquistar o reino. O meu reino não é deste mundo, o reino de Cristo é um reino vindouro. A Bíblia diz que o reino dos céus não se consiste em comida, mas em palavra do Espírito e poder. O reino do céu é a transformação que vem pelo Espírito Santo, o próprio Espírito que Jesus Cristo nos concedeu. Jesus se desvencilha daquelas pessoas e sobe ao monte a orar. Ninguém sabe o propósito qual Jesus Cristo foi orar, mas sabemos que ele foi orar. E no momento que Jesus Cristo estava orando, os seus discípulos estavam no meio do mar. Mas eu quero dizer uma coisa para você, irmãos. Em Salmo 121 diz que eis que não tosqueneja, o guarda de Israel, ele não tosqueneja e nem dorme. A palavra tosquenejar significa cochilar, ou seja, o guarda de Israel ali fazendo referência a Deus, ele não dorme, ele não cochila, ele está desperto, guardando. A Bíblia diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os edificadores. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. O Senhor tem zelado a sua vida. Nenhuma atitude sua, ela vai surtir algum efeito se o Senhor não estiver guardando a sua vida. O que eu quero dizer com isso, que a tua fé tem que estar inteiramente no Senhor. Tome as precauções, tome os cuidados necessários, mas nunca abandone a sua fé de que é Deus que guarda a tua vida. Não minimize a ação de Deus por nenhuma ação humana, nem muito menos minimize a ação de Deus por causa de um caos na terra, porque coisas piores virão. Mas de nada o Senhor perde o controle. Se os irmãos observar que a câmera está balançando, é porque eu improvisei aqui um tripé no meio do mato. Eu vim trazer essa palavra aqui no meio do mato, aqui na casa da minha sogra. Amém? Então não se incomode com isso. A Bíblia diz que agindo Deus, quem é que pode impedir? A mão potente de Deus, quem é que pode impedir? Quando Jó ficava se questionando as suas circunstâncias, a sua situação, Deus entra no cenário de Jó nos últimos capítulos, dizendo onde você estava, quando eu sustentei as águas, quando eu sustentei as nuvens, quando eu medi a terra, aonde você estava, Jó? Me responda se você pode dizer.
né? Jó não teve resposta dos mistérios de Deus, dos mistérios da criação. Como é que ele poderia ter resposta daquilo que estava acontecendo com a vida dele? Amados irmãos, nós não compreendemos o agir de Deus. O agir de Deus é misterioso, não por causa do mistério oculto, mas porque a nossa compreensão humana, natural, ela é mínima diante da mente do Senhor. A Bíblia diz: quem é que conheceu a Deus para que possa aconselhá-lo, para que possa dar uma instrução a Deus? A mente do Senhor é grandiosa, ninguém conhece a mente do Senhor. Você não pode chegar e dar um conselho a Deus, dizer assim: Senhor, dessa forma não, poderia fazer dessa forma que era melhor. Não temos como, irmãos. Deus conhece a nossa estrutura, Deus conhece a nossa capacidade, Deus conhece os nossos limites, Ele sabe até onde podemos ir. Ele também conhece, infelizmente, a dureza dos nossos corações. E muitas das vezes Deus trabalha de formas dolorosas, mas não é para o mal do homem. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, seu chamado segundo o seu propósito. Tem pessoas às vezes que estão dormindo, estão cochilando, e Deus dá uma chacoalhada para que venha despertar, porque o que Deus não quer é que você perca a sua salvação. Deus não está preocupado se você tem uma boa vida, Deus não está preocupado se você tem uma conta gorda, Deus está preocupado que você não perca a sua salvação. No Sermão da Montanha, Jesus dá uma lição maravilhosa. Ele diz que nós não devemos guardar tesouros na terra, porque aqui os ladrões roubam, aqui a traça rói, né? Mas no céu o ladrão não rouba, a traça não rói, a ferrugem não consome. Os tesouros do céu são eternos, meu amado. Aqui na terra talvez você tenha uma dificuldade até física, mas no céu as bênçãos são inexplicáveis. Paulo diz que ele viu coisas inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Talvez lícito você tenha como permissão, mas provavelmente lícito também seja a questão de condições de falar, porque o vocabulário terreno não consegue definir as grandezas de Deus, nem as grandezas do céu. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus é ilimitado, Deus é poderoso, aleluia. Eu estou te trazendo essa palavra esta manhã, mas ninguém sabe se amanhã eu vou estar vivo, ninguém sabe o que vai acontecer com a minha vida. A minha esperança está no Senhor, aleluia. É como no Salmo 121, o salmista já começa: eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? Para aí por um momento, ele faz uma pergunta, ele olha para os montes e faz uma pergunta: de onde me vem o socorro? Alguns vão dizer que tinha os atalaias que ficavam em cima dos montes para dizer se venceu ou se não venceu. Então talvez ele estava olhando assim: eu olho para o monte para ver se o atalaia diz assim: vocês já venceram, ou para dizer assim: não tem jeito, foge. Eu olho para o monte de onde me vem o socorro. Talvez ele estava esperando um exército, aleluia, aliado ali para dar a salvação, para dar a libertação deles ali daquela aflição, daquela guerra, a qual ele estava já aflito e cansado. Talvez ele estivesse olhando por essa esperança de um aliado que veio dar socorro, mas aí vem a resposta ele mesmo dando. Talvez o Espírito ali move: calma, o teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não vem de ninguém mesmo, não veio do pedreiro que construiu a sua casa, não veio do prefeito que está tentando organizar a gestão da tua cidade, não veio do agente de saúde, não veio do teu advogado, não vem de um juiz, vem ninguém mais, ninguém menos do que aquele que fez os céus e a terra, porque tem coisa na nossa vida que só Deus pode fazer. Só Deus pode fazer, querido. Jesus está ali naquele monte orando. Jesus talvez sabia das condições dos discípulos, talvez ele intercedeu pelos discípulos ali, a gente não sabe. A questão é que eu tenho certeza que os olhos de Deus estavam sobre os discípulos. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. Os olhos do Senhor estão sobre a tua vida. Eu quero sair um pouco da linha dessa mensagem dessa manhã e dizer uma coisa para você. Às vezes você se questiona tanto, por que fulano é assim, cicrano é dessa forma. Eu quero dizer uma coisa para você que está me ouvindo: se posicione, preocupe-se com a forma que você tem servido ao Senhor, porque os olhos de Deus estão contemplando você também, está contemplando quem está agindo errado, mas também está te contemplando. A Bíblia diz que tem juízos que vêm assim, de uma hora para outra. Ou seja, a pessoa erra e o juízo já vem, mas tem juízos, tem condenação que só vem no juízo eterno.
Ou seja, tem pessoas que vão praticar o mal, mas a condenação para eles só virá no grande dia. E para esse, coitado, porque quem vem agora ainda tem uma chance de se arrepender, retroceder, confessar e deixar. Mas quem vem no grande juízo já foi. Ali não tem mais solução, já é uma condenação, entendeu? Então preocupe-se em se posicionar. Às vezes nós usamos muito a questão de olhar como o nosso irmão, como o nosso amigo está. Às vezes nós apontamos até pastores e liderança. Amado irmão, a Bíblia diz que cada um vai prestar conta de si diante de Deus. Eu vou prestar conta da minha vida, você vai prestar conta da sua. Como é que está a sua vida diante do Senhor? Você teme a morte? Primeiro motivo de você temer a morte talvez seja que a sua vida ainda não está em condições de ter um encontro com Deus. Porque quando Paulo escrevia a Timóteo, ele diz: eu não sei se eu fico aqui por causa de vós ou se eu parto logo para estar com o Senhor. Ele tem uma decisão, ele não estava com medo de morrer, ele estava ansioso para encontrar com o Senhor, mas do seu lado, do seu coração, ele estava preocupado em deixar os irmãos sozinhos. Ele não se preocupava em morrer. Quando ele escreve a última carta a Timóteo, ele diz o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Eu sei que agora está reservado para mim a coroa da justiça. Ele estava tranquilo, é esta confiança que devemos ter. Ele aconselha a igreja de Éfeso, lá em Éfeso 6, as armaduras, colocai sobretudo o capacete da salvação. Como está a sua vida em particular? Confia no Senhor, coloca a tua vida em ordem para com Deus. É tempo de arrependimento, é tempo de confissão, é tempo de se ajustar diante de Deus, porque a Bíblia diz que o julgamento, o juízo começa pela casa de Deus, não começa pelo mundo, começa pela casa de Deus. Coloca a sua casa em ordem, meu querido, coloca a sua vida em ordem, porque Jesus Cristo está voltando. Se ele não voltar na sua volta gloriosa agora, ele volta para você. Você não sabe se você acorda amanhã. Jesus disse: quem é que pode acrescentar um côvado à sua estatura? Quem é que pode tornar um cabelo branco ou preto? Ninguém, nós não temos esse poder. O fôlego de vida pertence a Deus. Aí nós partimos para o ponto que os discípulos estão no barco, e ali no barco aquela tempestade está tão forte que o barco está para ir a pique. Irmãos, entenda que a nossa vida é como o mar. O mar, ele tem as suas levantadas, as suas caídas, chamadas ondas, sobe, desce. A nossa vida é assim. E mais interessante é que o mar, ele tem a diferença de maré alta e maré baixa. Se não me falha a memória, pela manhã a maré sempre é alta, aí ela vai ficando baixa no decorrer do dia, depois quando vai anoitecendo ela volta a estar alta novamente. Então a nossa vida é dessa forma, tem a maré baixa, tem a maré alta, tem as correntes fortes, as correntes leves. A gente tem que compreender, uma hora a nossa vida está abundância, mas outra hora vem a tempestade em nossas vidas. Muitas das vezes a tempestade é para que você tenha uma intimidade com Deus, é para você ter um particular com o Senhor. Quando nós olhamos na palavra, a Bíblia diz que Elias, ele ouve a voz do Senhor numa brisa suave, mas o encontro dos apóstolos com Jesus Cristo foi no meio de uma tormenta, no meio de uma tempestade. Jesus, ele vem ter um encontro com você às vezes no momento que você pensa que não tem mais jeito. É quando ele entra na sua vida e traz a solução. Creia nisso. Nós estamos vivendo uma tempestade mundial, as pessoas estão aflitas, ninguém sabe quem vive, ninguém sabe quem morre, mas no meio dessa tempestade Jesus está contigo. Se você partir, que parta com Cristo. Se você ficar, viva com Cristo. A Bíblia diz que Paulo, ele escreve: o viver para mim é Cristo, morrer para mim é um lucro. Por que ele diz que o morrer era um lucro? Porque a vida dele estava fixada, estava firmada, estava investida no reino de Deus. Então ele sabia que a sua morte era apenas para receber a sua recompensa no céu de luz. E naquela aflição, os apóstolos estavam angustiados, agoniados, eles não sabiam mais o que fazer. De repente Jesus Cristo vem andando por cima das águas, e eles olham, vê aquilo e dizem assim: é um fantasma. Eles se desesperam, eles perdem ali a paz de espírito, acreditando que não era um homem, mas um fantasma. Eles nunca viram ninguém andando por cima das águas, eles estavam ali atribulados dentro de um barco. Imagina uma pessoa andando sobre as águas, só poderia ser um fantasma. Mas lá naquela tribulação, naquela turbulência da tempestade, vem a voz de Jesus Cristo e diz: não temas, sou eu. Irmãos,
Tem momento na nossa vida que nós nos encontramos em circunstâncias tão difíceis, vamos botar de lado apenas a pandemia, mas em circunstâncias que nós passamos corriqueiramente, porque enquanto algumas pessoas estão aflitas com a pandemia, tem pessoas aflitas com o desemprego, tem pessoas aflitas com câncer, tem pessoas aflitas com um parente viciado em drogas, é uma tempestade difícil, as pessoas estão pensando em pular do barco. Quantas pessoas se pensaram já em se suicidar por viver um relacionamento que às vezes não dá mais certo, na sua mente não dá mais certo, mas entenda uma coisa, na tempestade Jesus está contigo, Jesus está no meio da tempestade, confia nele, ele diz, eu sou contigo, eu estou aqui contigo. Irmãos, é na tempestade que nós exercitamos a nossa fé e confiança no Senhor, porque quando tudo vai bem, quando tudo está calmo, é fácil, eu amo a Deus, é fácil dizer eu tenho fé, mas quando as coisas apertam, é aí que nós exercemos a fé que dizemos que temos, é aí que nós provamos o fruto da nossa boca. O que Pedro disse para Jesus Cristo, quando Jesus Cristo diz, vocês vão ser escandalizados de mim? Ele disse, Senhor, ainda que necessário que eu morra contigo, eu não vou me escandalizar. Mas o que aconteceu depois quando estavam ali no pátio? Jesus sendo interrogado, chega alguém e diz assim, tu andava com Jesus, não é? Eu não conheço Jesus. Então uma coisa é dizer, eu faço, eu dou conta, outra coisa é quando chega o aperto, você colocar em prática aquilo que diz que faz. O que é que João nos aconselha, filhinhos? Não ameis de palavras, mas ameis de obras. Esse amor não é simplesmente o sentimento do coração, mas é o amor de prática. Tem muitos que dizem, eu confio no Senhor, mas no momento de colocar em prova aquilo que diz que fala, se retrocede, né? Foge, pula do barco. Jesus está dizendo, eu sou contigo, confia. Jesus não te colocou numa situação difícil para você morrer. A luta não vem para acabar com a tua vida, a luta vem para te fortalecer. Também tem uns que dizem assim, Deus te coloca na luta para saber quem tu é. Amados irmãos, nós servimos a um Deus onisciente, Ele te conhece antes mesmo de você nascer, Ele não te coloca na luta para saber quem é você, Ele já sabe qual decisão você vai tomar, Ele te coloca na luta para te ensinar como proceder, para colocar em prática aquilo que Ele te ensinou no tempo da bonança, entendeu? Ele te coloca na luta para te moldar, para trabalhar na sua vida, para trazer à tona de dentro de você quem você é, mas não para ele saber, para você saber quem você é, que tipo de vaso você é. Porque às vezes nós somos um vaso de barro, né, com pintado de ouro por fora, né, como antigamente o pessoal fazia aquelas alianças de bronze, né, e passava, só cobria com ouro, e quando ia vender, dizia, não, isso aqui não serve não, isso aqui é cobre, na verdade, perdão, não é bronze, não, cobre. Isso aqui não é ouro não, isso aqui só é banhado a ouro, por dentro aqui é cobre. Então muitas das vezes nós estamos reluzindo algo que não somos, ou somos como aquela figueira, está cheia de folhas, mas não tem fruto. Então o Senhor dá uma chacoalhadinha, as folhas caem, mas não caiu nenhum fruto, porque não tem, entendeu? Então Deus faz isso para que nós entendamos que nós somos, para que a nossa palavra que nós lançamos assim, eu sou, eu posso, ela cai por terra, e nós mostramos que na verdade nós somos umas pessoas desobedientes, nós não temos um caráter ainda totalmente moldado. E o Senhor vem fazer isso em nossas vidas, né? Mas a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Nós somos fracos, irmãos, nós somos falhos, mas nós em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Tudo posso naquele que me fortalece. Então não é a minha força, não é a minha qualidade, mas é a obra que Cristo fez na minha vida. Sem Cristo, irmãos, eu não estaria aqui. Sem Cristo, talvez eu estaria agora no bar, na cachaça, ou quem sabe de ressaca porque vim do forró. Mas com Cristo Jesus eu estou aqui com a graça dele trazendo essa palavra para a sua vida. Em Cristo nós podemos confiar. Não importa qual seja a tribulação, a circunstância da sua vida. Aí vem outra parte muito interessante. Quando Jesus diz, sou eu que estou aqui, Pedro diz assim, Senhor, se é o Senhor, faz-me ter contigo. A gente não deve entrar em equívoco, porque algumas pessoas pensam que Pedro tentou o Senhor. Pedro não tentou o Senhor. Tentar seria ele pular para o barco e falar, não, eu vou pular e se for eu não vou afogar. Ele pergunta, Senhor, se é o Senhor, faz-me ter contigo. Ele primeiro pergunta a Jesus Cristo. E Jesus Cristo, não, pode vir. Então dentro da tempestade, faça prova de Deus, entendeu?
Faça prova do Senhor para saber se Ele está contigo naquela situação. Peça a Ele forças para que você possa continuar. Não queira desistir como se tudo acabou, mas peça ao Senhor te dar qualidade para continuar, força, fé e confiança. Faça como o pai do menino lunático. O que o pai do menino lunático falou para Jesus Cristo? Ele não diz, eu creio que o Senhor pode fazer uma obra. Primeiro ele pergunta, o Senhor pode fazer alguma coisa? Jesus pergunta, você tem fé? Ele, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Ele foi sincero, Senhor, eu não tenho tanta fé não. O que ele queria dizer para Jesus Cristo era isso, eu não tenho tanta fé, mas me ajuda a conseguir, me ajuda a alcançar. Eu não quero, irmão, te dizer que você vai dar conta não. Quem sabe se você vai dar conta ou não é o Senhor Jesus, mas se você colocar confiança nele, você dá conta, porque a luta, irmão, ela vem mesmo para ser superior às nossas forças. Não é pela nossa força que nós vencemos. Aprenda com Davi. Davi olha para Golias e diz assim, você vem com lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor. Davi olhou para ele, ele sabia que ele era um menino, que ele é um homem maduro, e ele está dizendo assim, não, eu não estou indo confiado em mim não, eu estou indo confiado em nome do Senhor. Irmãos, Deus zela pelos seus, confia no Senhor, entendeu? O que vai acontecer na tua vida, nada acontecerá se o Senhor não permitir. Se você deposita sua confiança nele, irmãos, Ele tem cuidado da sua vida. Ele não vai deixar passar nada além daquilo que Ele não permitiu na tua vida. Então confia nele. Pedro começa a caminhar sobre as águas também, assim como o mestre estava caminhando sobre as águas, Pedro começa a caminhar sobre as águas. Só que a Bíblia diz que o vento bate e Pedro começa a afundar. Parece-me que Pedro tirou os olhos de Jesus Cristo e começou a olhar para as águas. Eu fico pensando se talvez não foi isso. Porque, irmãos, quando nós fazemos prova de Deus, às vezes as coisas começam a dar... Às vezes não. Quando nós fazemos prova de Deus e o Senhor é conosco, as coisas começam a dar certo, mas algumas coisas começam a arrochar de outro lado, para que a nossa fé fortaleça. Só que nós acabamos tirando o foco de Jesus Cristo, olhamos para as circunstâncias e começamos a afundar, achamos que aquela circunstância é maior do que nós, e ela é, mas ela nunca será maior do que o teu Deus. Davi era menor que Golias, mas Golias nunca era maior do que Deus. Davi sabia que Deus era maior que Golias. Então o Davi se levantou confiando em Deus e não na sua própria força. E Pedro ali tirou os olhos de Cristo, eu creio que foi isso, e por um momento começou a afundar. Jesus estende a mão e diz assim, por que temeu, homem de pequena fé? Sabe, muitas das vezes a gente vê mensagem de alguns pregadores e diz assim, irmão, é um homem de pequena fé. Irmãos, quando Jesus Cristo disse para Pedro, homem de pequena fé, se a Bíblia explica a própria Bíblia, Jesus Cristo está dizendo assim, por que você teve medo? A sua fé era suficiente. Porque não foi o próprio Jesus Cristo que disse, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá esse monte, arranca-te daí, lança para o meio do mar, aconteceria? Jesus está dizendo, a sua fé era suficiente, só que você temeu, mesmo tendo fé. Então muitas das vezes, irmãos, Deus já te deu a ferramenta, só que você está retrocedendo, você está com a espada afiada, mas está com medo da situação. Vá em frente, se for o Senhor quem te mandou, vá em frente, não desista, não retroceda, vá em nome do Senhor. Se não é para se amostrar, se não é para se aparecer, vá em nome do Senhor Jesus Cristo, estende as tuas mãos, clame pela tua família. Primeira coisa, a tua casa é campo de batalha que pertence a você. Quem levantou para dizer que a família dele pertencia a Jesus Cristo, ao Senhor, foi Josué. Ninguém falou assim, Josué, você e sua casa tem que servir ao Senhor. Não, foi ele que se posicionou e disse assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É você que se posiciona dentro da sua casa. Aí é campo de batalha, estenda as tuas mãos, repreende as maldições dentro da sua casa. Todos os dias eu oro, repreendo, aleluias, as maldições sobre a minha família, sobre a minha esposa, sobre a minha vida, sobre a minha filha. Eu repreendo, eu não aceito. O abençoador da minha casa sou eu e a minha esposa. Eu não aceito maldição. A Bíblia diz que maldição sem causa não tem repouso, não encontra repouso. Então eu repreendo, você é abençoador na sua casa, você é abençoadora na sua casa, principalmente ainda mais quando o casal, eles estão servindo ao Senhor, aí que a bênção é completa. Mas se porventura teu esposo ainda não é crente, minha irmã, seu esposo era para ser o sacerdote, mas não está sendo, ore ao Senhor, entendeu? Porque a tua oração, Tiago diz que a oração do justo pode muito ter os efeitos, então ore ao Senhor. Você que é marido crente, ore pela sua casa, abençoa a sua família. Deus te deu uma ferramenta, a tua fé é pouca, vai nessa tua fé pouca, porque ela vai crescendo. O grão de mostarda é pequenininho, mas quando você planta, ele nasce uma árvore gigantesca. Então é na pequena fé que Deus amadurece a sua fé. Outro detalhe interessante, Pedro era um homem de pequena fé,
mas no barco tinha 12 pessoas. Eram 12 apóstolos. E por que só Pedro? Se a fé de Pedro era pequena, imagina os outros que ficaram do barco e não ousaram falar nada. Amado irmão, vá nessa tua pequena fé. Vá nessa tua pouca força. Faça como Gideão. Gideão ouviu do Senhor: eu sou contigo, varão valoroso. O Senhor era com ele. E ele ainda fala assim: mas Senhor, se o Senhor é comigo, por que tem nos acontecido tudo isso? Às vezes nós nos questionamos: se o Senhor é comigo, por que isso está acontecendo? Querido, é dentro dessa situação que o nome de Deus tem que ser glorificado. Às vezes você só quer a bênção, a bonança, e muitas vezes nós não conseguimos compreender. Nós que servimos a um Deus, nós que conhecemos o Deus do Velho e do Novo Testamento, nós não conseguimos colocar na nossa cabeça que é nas situações difíceis que o nome de Deus é glorificado, porque Deus deixa ficar escasso todos os recursos humanos para ele agir. Por quando Gideão convocou o povo, se eu não me engano, eram uns 32 mil homens quando o Gideão convocou, e Deus falou o que? Não, vocês não vão para a guerra assim não, porque se vocês vencerem, vocês vão dizer que foi a força do braço de vocês. Manda os covardes embora. Deus não tem aliança com covarde, Deus não tem vez com covarde. Nós precisamos ser corajosos na circunstância, nós precisamos ter coragem, confiança no Senhor. Depois ficou mais um restante. Deus falou assim: não, ainda tem muita gente, eu não quero que vocês vençam e digam que foi a força de vocês não. Manda esse povo ir para o ribeiro tomar água. E a Bíblia diz que aqueles que pegavam, metiam a mão na água, levavam até a boca, foram 300 e foram separados por um lado. Os que desciam até o chão com a cara na água e lambia como cachorro, foi botado de lado, mandou embora. Prudência, vigilância, entendeu? Deus fez ficar escasso, era só 300 homens. Alguém poderia dizer assim: moço, mas 300 homens? Só 300 homens? Lá no capítulo 8, aleluia, de Juízo, você vai ver que eram mais ou menos 135 mil inimigos que Gideão tinha que enfrentar só com 300 homens. Mas eram 300 corajosos, eram 300 prudentes. Deus quer coragem e prudência da nossa parte. Deus quer deixar escassa aos nossos recursos para Ele se mostrar que Ele ainda é Deus. E quando aqueles 300 homens estão preparados para a batalha, eles não pegaram espada, eles não pegaram escudo, eles foram com uma trombeta e com um cântaro que tinha uma tocha dentro. Cadê a espada? Cadê o escudo? Eles não tiveram que pelejar, assim como está lá em Êxodo: Deus pelejará por vós e vós vos calareis. Não é pela força do nosso braço, não é da nossa maneira, não é do nosso jeito. Ele diz através do profeta Zacarias: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Irmãos, é a força do Senhor, é a obra do Senhor. Ele é o dono, Ele é o capacitador, Ele é o agenciador, Ele que dá qualificação para os seus trabalhadores, Ele que escolhe os trabalhadores. Se Deus te escolheu, Ele te dá a capacidade necessária, Ele te municia com a munição necessária, Ele te dá as ferramentas necessárias. Ele é que é o gerente da obra, Ele sabe organizar a obra, então confia em Deus. Eu não sei se a tua tempestade é simplesmente essa pandemia. Talvez você esteja passando uma situação também difícil na tua casa, uma situação que as pessoas não conseguem compreender. Mas deixa eu te falar uma coisa: existem, não todas, mas algumas circunstâncias é Deus que permite em nossas vidas. Quem mandou os discípulos para o barco foi Jesus, mas foi o mesmo Jesus que veio no meio da tempestade e deu auxílio no momento certo. Eles precisavam de uma intimidade com Cristo. Eles conheciam o Jesus da voz mansa e suave. Ele conhecia o Jesus Cristo que era amigo de todos, que conseguia carregar multidões. Naquele dia, eles conheceram o Jesus que acalmou o mar e mandou o vento parar e cessar. Irmãos, Deus quer ser conhecido por nós no meio da tribulação, no meio das situações difíceis. Nós precisamos reconhecer, como Dário reconheceu, que Deus era aquele que salvava e não tinha Deus como ele, que tinha livrado Daniel da cova dos leões. Nós precisamos conhecer esse Deus, que ele entra na UTI, levanta o morto, dá vida àquele que já está moribundo, aquele que vem depois de 4 dias, quando era para estar a carne putrefa, mas Deus restaura as células, Deus repreende o câncer, Deus ainda cura de AIDS, Deus ainda faz milagres e maravilhas. É só você crer. Eu quero dizer uma coisa: Deus nos deu uma palavra de poder. Aquilo que nós pedimos em nome de Jesus será feito. Nós queremos pedir carro, nós queremos pedir casa, queremos pedir bom emprego, queremos pedir um bom salário, mas nós não queremos mais orar pelo drogado. Nós dizemos assim: não tem mais jeito. Eu quero dizer uma coisa para você: não tem jeito, é para você. Se a tua cabeça continuar nesse pensamento, se o teu coração não se abrir para a palavra, mas em nome de Jesus, os ossos secos podem voltar
voltar a ter vida. A árvore cortada ao cheiro das águas, ela volta a ter vida. A água que nós conhecemos é a palavra de Deus, é o próprio Espírito que nos traz uma lavagem, e é por ele que a vida é restaurada. Eu quero dizer para você, Jesus é contigo, Jesus é na tua vida, confia no Senhor. Eu quero dizer ainda hoje, ore pela tua casa, ore pela sua família, peça ao Senhor para te dar estratégia, porque nesses dias nós ainda temos que ganhar almas para Jesus. Muitas igrejas se encontram paradas. Eu não falo fechadas, não. Eu falo paradas, mesmo abertas, mas estão paradas. Jesus disse que aquele servo que faz o que foi lhe mandado fazer é um servo inútil. Nós devemos fazer além daquilo que achamos que é nossa obrigação. Devemos fazer por amor, porque quem ama faz de formas exageradas, entendeu? Faz além das suas capacidades às vezes, porque anda por fé, não por vista. O Senhor nos chamou para andar por fé e não por vista. A Bíblia fala isso, que nós andamos por fé e não por vista. Creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Não murmure o acontecer na sua vida, apenas dá graças a Deus, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Tiago fala isso, não murmure, entrega na mão do Senhor, faça que nem Davi, quando ele caiu em pecado com Batseba, o seu filho foi lançado uma enfermidade de morte, ele se prostrou e buscou ao Senhor, orou, pediu para Deus ter misericórdia, mas quando o menino partiu, ele se alegrou com sua mulher e perguntaram, mas olha, você estava jejuando, orando, quando o menino estava enfermo e agora está aí comendo. Ele falou assim, quando o menino estava enfermo, o Senhor poderia fazer alguma coisa, agora já foi. Eu quero dizer uma coisa, irmãos, não murmure na circunstância, entrega a Deus. Temos almas para alcançar no mundo. Eu não estou dizendo para você se conformar com a situação, nunca faça isso, não se conforme com a situação, mas pergunte ao Senhor qual é o propósito dessa situação. Peça para Ele trabalhar no seu coração, abrir o teu entendimento. Amém? Mas saiba, no meio da tempestade, Jesus está contigo. Ele não te deixa só. Se a água te molhar ainda, não tema, irmão. Porque alguém pode dizer assim, mas, irmão Erivaldo, em Isaías diz que a água ela não vai te afogar, nem o fogo vai chamuscar suas roupas. Mas deixa eu te falar uma coisa. Lá os apóstolos se molharam por causa da tempestade, mas uma coisa aconteceu, eles não morreram. Quando Paulo estava na tempestade ali em Atos 27, o barco dele naufragou, mas ele não morreu, não faltou nenhum fio de cabelo na cabeça. Confia no Senhor. Irmão, Deus é o que dá a vida e tira a vida. Se alguém partiu, foi da vontade de Deus. Por acaso Deus perdeu o controle das nossas vidas? Deus não perdeu o controle. Está tudo programado, está tudo, já está no entendimento do Senhor. Ele já sabe que isso iria acontecer. Agora, o que nós precisamos muitas das vezes é depositar nossa confiança nele, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradá-lo. Que tenha fé no Senhor, você vai conseguir chegar aonde Deus quer que você chegue, mas se posicione a fazer aquilo que o Senhor quer que você faça. Confia no Senhor, coloque os teus joelhos no chão, ore pela minha vida, eu sou necessitado de oração. Ore pelo seu pastor, ore pelos seus irmãos de igreja, ore pelo ministério, ore por outras igrejas, ore pela obra de Cristo na terra. Mas eu quero dizer uma coisa, irmãos, é tempo de nós nos levantarmos, é tempo de lavar as nossas vestes, é tempo de clamar por arrependimento. Essa terra precisa de arrependimento. E você que está me assistindo, que ainda não tem uma aliança com o Senhor, faça uma aliança com Cristo. Não há mais tempo para perder tempo. Você não sabe o dia de amanhã. E muitas vezes as pessoas pensam que a gente está ameaçando ou tentando fazer terror. Não é, porque você não sabe o que vai acontecer contigo amanhã. Hoje eu estou aqui falando contigo, amanhã eu posso não estar, mas eu tenho que todos os dias colocar a minha vida no altar do Senhor e seja feita a vontade dele na minha vida. Mas saiba, Jesus Cristo está no meio da tempestade. Ele vai ao teu encontro e se você crer, você verá a glória de Deus. Deus abençoe sua vida.